Muito boa tarde. Vou dar continuidade à exposição sobre as diferenças entre certo e errado, bem e mal. O certo e o errado, o bem e o mal, não têm o mesmo significado nem a mesma fundamentação na ética da virtude e na ética deontológica. Para a primeira, esses conceitos têm que ver diretamente com as leis humanas e os costumes. Para a segunda, estão no cerne da ética e dependem da forma como o sujeito usa a razão universal para descobrir os grandes princípios éticos. Enquanto para a ética grega o certo e o errado são questões a que só se pode responder através da associação desses conceitos ao contexto, isto é, sem ignorar os contextos culturais e a situação nas quais as ações ocorrem e, portanto, são realidades variáveis. Para a ética deontológica, o conceito de bem e de mal ultrapassam e afastam-se, estão para além das limitações contextuais e circunstanciais. Digamos que a ética grega é uma ética situada, ao contrário da ética kantiana de tipo deontológico. Para se perceber melhor o significado destes conceitos, convém perguntar quem são os criadores das leis. A resposta da ética grega é que as leis são criadas pelos legisladores, aqueles que em determinado momento do processo histórico outorgam uma constituição aos cidadãos. Para a ética cristã, a resposta é Deus. Deus é o grande legislador. E é a lei divina que estabelece os fundamentos e os critérios das leis humanas. As leis humanas são boas ou más consoante respeitam ou violam a lei divina. Para a ética deontológica, pelo contrário, a resposta é a razão humana universal. O grande legislador universal é a razão universal. Ou seja, é a razão universal que dita a lei moral. É evidente que esta resposta é inconclusiva e até incoerente. Há uma razão humana ou há tantas razões humanas quantas pessoas dotadas de razão? É evidente que não há uma razão humana. Há muitas razões humanas. A razão humana é constante e imutável. Logicamente que as razões humanas mudam sob a influência do ar dos tempos, das culturas e das circunstâncias. O conceito de justiça, por exemplo, não é universal e único. Muda consoante as culturas, o ar dos tempos e as circunstâncias. Por exemplo, quando um grupo de sobreviventes se encontra perdido numa ilha deserta, a luta pela sobrevivência cria circunstâncias particulares que mudam o conceito de justiça, ou lhe fazem perder a importância face a outros valores que se tornam naquelas circunstâncias primordiais, mas que em situações normais seriam desprezíveis ou secundários. Importa fazer outra pergunta. Quem é que permite, proíbe e obriga? Qualquer pessoa sensata dirá que são as leis, os costumes e os tribunais. Não é uma razão universal que dita a permissão, a proibição, a obrigação, como pensava Kant. Por exemplo, quando uma cultura proíbe o roubo, cria leis e costumes a dizerem que roubar é errado. O mesmo acontece com as obrigações. O Estado, através dos legisladores, faz leis e obriga as pessoas a cumpri-las, a pagar impostos e taxas ou a prestarem, por exemplo, serviço militar. Pode então acontecer que uma determinada cultura proíba, por exemplo, o aborto e as leis do país o permitam. O mesmo para a eutanásia, por exemplo. Durante o regime nazi, as leis alemãs permitiam todo o tipo de aberrações e crueldades contra os judeus. Na Grécia Antiga, por exemplo, o infanticídio, nomeadamente de recém-nascidos deficientes, era prática comum e aceitável. Tudo isto nos leva a considerar que há dois níveis de certo e errado e de bem e de mal. O nível dos costumes e das leis, ou seja, o nível das convenções, e o nível da ética. Para os gregos era certo tudo o que permitia que o indivíduo cumprisse a sua função de forma excelente e era errado tudo o que impedia o indivíduo de atingir e de cumprir a sua função de forma excelente. O certo e o bom e o bem são o que fazem o indivíduo florescer. O errado e o mal são o que impedem o indivíduo de florescer, de se realizar como pessoa, de alcançar a felicidade. Como se vê, os conceitos de certo e errado sofreram profundas modificações no seu significado, mas ninguém levou esse significado mais longe, ou melhor, essa mudança mais longe do que Kant com a tese do imperativo categórico. Essa diferença de níveis conduz-nos a procurar estabelecer aquilo que distingue a natureza da convenção. Aquilo que é certo por natureza é tudo aquilo que permite ao indivíduo cumprir a sua função, de forma excelente. Se um ato potenciar o florescimento do indivíduo e não violar as leis e os costumes da sua polis, esse ato é certo por natureza e é certo por convenção. Aquilo que é certo por convenção é aquilo que está de acordo com as leis humanas e os costumes.
Pode haver uma contradição entre o certo por natureza e o certo por convenção. Como é evidente, a perseguição e o extermínio dos judeus pelos nazis podia estar certa por convenção, na medida em que estava de acordo com as leis nazis, mas violava o que está certo por natureza, porque exterminar um povo não ajuda em nada ao cumprimento e realização de forma excelente de seja qual for a função humana. O genocídio nunca pode ser uma atividade que potencia o florescimento das pessoas que o praticam. Outra implicação desta distinção é que a ideia moderna de que todas as pessoas são iguais se revela falsa por natureza, embora possa estar certa por convenção. Qualquer pessoa sensata e medianamente inteligente verifica que há crianças mais inteligentes do que outras, e que umas são altas e outras baixas, algumas têm muito jeito para a música e outras são duras de ouvido, etc. Essa diversidade de talentos e de dons pode ser vista até mesmo em irmãos gêmeos. É fácil verificar-nos que, por natureza, não somos todos iguais. Ao invés, somos todos muito diferentes uns dos outros. Basta olharmos para a natureza para concluirmos que ela está repleta de desigualdade, de diversidade. Por outro lado, é fácil verificar que há pessoas que desperdiçam as suas vidas e há outras que cumprem as suas funções de forma excelente. Para os gregos, a desigualdade por natureza era um dado adquirido que importava respeitar. Em consequência, as pessoas excelentes eram mais nobres e dignas do que as que não eram excelentes. A ética para os gregos não era mais do que a disciplina que estudava a forma como as pessoas podiam florescer, como as pessoas se podiam realizar de forma excelente, de como as pessoas podiam cumprir de forma excelente as suas funções, as suas atividades e as suas competências. Muito obrigado. Boa tarde.